Olhem, eu agora não sei como é que vou fazer isto. Vou dando, digamos assim, vou continuando a minha reflexão e, olha, e dá até quando der. Vou tentar agora sintetizar, porque ainda tinha aqui 5 ou 6 folhas da primeira reflexão, que tem a ver como é que, tendo em conta esta finalidade da sua obra, o evangelista organizou a obra. Porque a forma como ele a organizou também nos ajuda a perceber quais são os temas. Qual é, de facto, o caminho que ele percorre para nos ajudar a atingir aquela finalidade que é perceber Jesus não apenas como o Messias esperado, mas como o Filho de Deus. E abarcar o mistério de Jesus em toda a sua totalidade. Ora bem, quando a gente olha para o Evangelho, nota que há algumas características que nos ajudam a perceber a importância de determinados temas. E os elementos a considerar para podermos perceber a estrutura geral, aquela que eu vos dizia ainda há pouco, que são 2 partes, etc., são estes elementos que eu agora, assim muito resumidamente, vou chamar a atenção. A importância dos sinais, ele próprio diz na conclusão, os sinais, ou seja, a referência aos sinais, e a relação entre os sinais e a fé. O mais importante é a anotação conclusiva. Muitos outros sinais realizou Jesus. Estes foram escritos para quê? Okay? Portanto, há uma seleção de sinais que faz, ou que é um caminho para conduzir à fé. Estes foram escritos para que vós acrediteis. Esta relação entre sinais e fé aparece na frase que introduz o comentário teológico ao último encontro de Jesus com os judeus em Jerusalém, no final do capítulo 12. Diz assim: apesar de ele ter realizado tantos sinais diante deles, não acreditaram nele. Mais uma vez, a relação entre sinais e fé. A palavra sinal, semeion, em grego, aparece 17 vezes no Evangelho. Todas até o capítulo 12, inclusive. Portanto, todas em que parte? Na primeira. A última é em 12:37. A única exceção é na conclusão. Mas a conclusão é da obra, já não é da segunda parte. Então isto significa logo, olhando para estas ocorrências, que os sinais são muito importantes na primeira parte do Evangelho. Esta mesma relação entre sinais e fé é ainda assinalada no breve comentário ao primeiro episódio, que vamos ver depois de tarde, que são as bodas de Caná, que é um episódio programático. Diz assim: foi este o princípio dos sinais, foi o primeiro sinal, que Jesus realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Outra vez, a relação entre sinais e fé. Ou seja, são ações de Jesus para conduzir à fé. O evangelista diz que a ressurreição de Lázaro, no capítulo 11, suscita a adesão à fé de muitos judeus e fala da reação dos fariseus e chefes dos sacerdotes para impedir que todos acreditem em Jesus. Um homem que realiza, estou a citar o texto, muitos sinais. Mais uma vez esta relação. Muitos daqueles que estavam em Jerusalém na festa das tendas ou dos tabernáculos acreditam em Jesus e perguntam-se: será que o Cristo, como é que se diz em hebraico? Messias, quando vier, realizará sinais maiores do que aqueles que este tem realizado? Em 7:31. Também na nota que conclui a discussão entre Jesus e os judeus de Jerusalém, na festa da dedicação, e vocês já estão aqui a ouvir falar em várias festas, é um tema importante que a gente vai ver agora, qual é a importância das festas judaicas na apresentação da pessoa de Jesus. Portanto, na conclusão da discussão entre Jesus e as autoridades judaicas, o evangelista resume a reação de Jesus nestes termos: João não realizou sinal algum, mas tudo quanto disse acerca deste, dizem os judeus, era verdade. E ali muitos acreditaram nele. Assim, há uma relação evidente entre os sinais realizados por Jesus e a fé. São 7 os sinais que nos são apresentados no quarto Evangelho. E como vocês sabem, o número 7 é um número muito importante na simbólica bíblica, que indica a totalidade. Ou seja, é uma seleção, mas que indica a totalidade do mistério e do ministério de Jesus. Primeiro, a transformação da água em vinho. Segundo, a cura do filho do funcionário real. Terceiro, a cura do enfermo na piscina de Betesda. O quarto, a multiplicação dos pães. O quinto, a cura do cego de nascença. O sexto, a ressurreição de Lázaro.
Depois, em relação ao sétimo, os autores são muito díspares. Qual é o sétimo sinal? Uns dizem que é o caminhar sobre as águas, mas não é dito lá que seja um sinal. Na minha perspectiva, o sétimo sinal e o mais importante é o corpo de Jesus. O corpo morto e ressuscitado. Porque na primeira Páscoa, cá está mais uma festa, quando Jesus escorraça os vendilhões do templo, perguntam-lhe: que sinal nos mostras de que podes agir assim? Estamos no capítulo 2. Que sinal nos mostras de que podes agir assim? E Jesus diz: tentai destruir este templo e em 3 dias o levantarei. E diz o evangelista, ele falava do templo, do santuário, do seu próprio corpo. E os discípulos, quando ele ressuscitou dos mortos, recordaram-se que ele dissera estas coisas. Então o sinal por excelência é o corpo de Jesus. De tal maneira, já estou a irmos à partes, mas de tal maneira que no prólogo, quando se diz, no princípio era a palavra, o verbo, e o verbo era Deus, o verbo estava junto de Deus, e o verbo encarnou e habitou entre nós. É como a gente costuma traduzir. Mas o verbo que lá está é o verbo skenó, que vem de skené, que significa tenda. Então o que é o verbo skenó? É montar a tenda. Então podíamos literalmente traduzir assim: e o verbo encarnou e estabeleceu a tenda entre nós. Mas e qual é a importância disso, Padre Mário? A tenda, na mentalidade judaica, é a tenda do encontro, a tenda da reunião, que acompanhava o povo de Israel no seu peregrinar pelo deserto, onde se guardava a Arca da Aliança e onde, diz o texto, descia a glória de Deus. Então aquela tenda era o grande sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Depois, no tempo de Salomão, com a construção do templo, o templo continua e começa a ser o grande sinal da aliança e da presença de Deus no meio do seu povo. E quando Jesus diz: tentai destruir este templo, e referindo-se ao seu próprio corpo, já dito no prólogo que ele estabeleceu a tenda entre nós, está a dizer o quê? Que o grande sinal da sua autoridade e da sua natureza, que é o que os outros lhe perguntam, é a sua encarnação. É o seu corpo, onde se torna visível a glória de Deus. E é por isso que no prólogo pode concluir assim: habitou entre nós, montou a tenda entre nós, e nós vimos a sua glória. A encarnação, o corpo de Jesus, é o grande sinal da presença de Deus no meio do seu povo. E por isso aquele corpo que é colocado neste episódio, que é um episódio exclusivo de João, diante do leitor, morto e inteiro, para que o leitor possa perceber diante daquele homem, que é verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus, tudo aquilo que foi dito precisamente ao longo do Evangelho. Mas atenção, os sinais não são suficientes. Diz-se no final do capítulo 2 que muitos acreditaram em Jesus por causa dos sinais que realizaram em Jerusalém. E depois diz assim: mas Jesus não se fiava deles, porque os conhecia a todos. Ou seja, os sinais são de facto um caminho para a fé, mas não são suficientes para a relação verdadeiramente com Jesus. Acreditar em Jesus apenas por causa de milagres, apenas por causa dos sinais, é insuficiente. Os sinais conduzem à fé, mas são apenas o início do processo. De facto, no quarto Evangelho, há uma expressão no grego, eu não vos quero cansar com o grego, mas tenho que fazer referência para a gente poder perceber a densidade e a profundidade do que é dito. Tem uma expressão que é pisteuo eis. Eis é uma preposição que significa para, indica movimento. Pisteuo é o verbo acreditar. Acreditar para. O que é que esta expressão indica? Que a fé é um processo. Não é acreditar em, é acreditar para, num processo. Um caminho que é preciso recorrer e no qual é necessária a relação pessoal com Jesus. Isto é muito claro no episódio do cego de nascença. O sinal qual é? Começa a ver, mas não acredita logo. Começa a acreditar. E é no confronto e na conversa com os outros e depois com Jesus que este homem consegue de facto perceber naquele homem
a presença do Filho de Deus. Os sinais são insuficientes porque a sua função é conduzir ao grande sinal por excelência. E o grande sinal por excelência é Jesus feito carne. Assim sendo, tendo em conta o modo de expressar-se do redator, podemos falar, nesta primeira parte, já vimos que é onde aparece sempre a ocorrência de semeion, ou seja, de sinal, como o livro dos sinais. Ou seja, a vida pública de Jesus, que vai desde o primeiro grande sinal, em Caná, até depois à ressurreição de Lázaro. A partir daqui já não se falará mais de sinais. Portanto, o tema é outro. Depois há um segundo tema, que é o tema, eu vou olhar para ali, se eu olho para aqui, é o tema dos interlocutores. Na primeira parte são os judeus. Naturalmente que os discípulos também aparecem. Mas na segunda parte, a revelação aos judeus está arrumada. Eles recusaram Jesus. A segunda parte fala-nos de Jesus com os seus discípulos. Depois um tema muito importante é o tema da glória, que aparece logo no episódio das bodas de Caná. Jesus manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram nele. Jesus distingue entre um antes e um depois. A passagem para o Pai é apresentada como o cumprimento do processo de glorificação. É assim que começa o capítulo 13. Antes da festa da Páscoa, mais uma vez, uma festa, sabendo Jesus que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até à consumação. Então, há uma hora para a qual Jesus veio. Ele próprio diz, antes do capítulo 12, que ela ainda não chegou. Recordam-se do episódio das bodas de Caná? Ainda não chegou a minha hora. Que hora é essa? Uma hora para a qual tende todo o mistério e todo o ministério de Jesus. E então agora no capítulo 13 é-nos dito que hora é esta. A hora de passar deste mundo para o Pai. Ou seja, a hora da manifestação da sua glória. Não à maneira do mundo, mas à maneira de Deus. Trata-se da hora da exaltação e glorificação. Há um verbo muito importante no grego que diz, é o verbo hypsoo, que significa ao mesmo tempo levantar e exaltar. E João usa este verbo para dizer que o levantamento pelos judeus, na cruz, é uma exaltação pela parte de Deus. Ou seja, na cruz já está presente a glorificação de Jesus. Porquê? Porque a cruz é a grande manifestação do grande amor de Deus pela humanidade. E, portanto, a glória não é apenas na ressurreição, mas a glória de Deus, o seu amor, manifesta-se de uma forma particular na paixão, morte e ressurreição, tudo entendido como um único momento, um único mistério. E daí aquela necessidade da contemplação de Jesus morto, para contemplar naquele crucificado o grande amor de Deus pela humanidade. De tal modo amou Deus o mundo, diz Jesus a Nicodemos, que lhe deu o seu Filho, para que todo aquele que nele acredita não pareça, não morra, mas tenha a vida eterna. Esta é a grande finalidade da fé. Bom, vamos andar para a frente, está bem, porque eu tenho que vos dar o resto. Deixem-me só aqui alterar aqui, onde é que isto... Então vocês reparem que esqueci-me de apresentar este slide. Temos então aqui, vocês podem olhar para essa folha que vos entreguei, ok? Temos então aqui a estrutura geral do Evangelho. Tem um prólogo, esse chamado hino de abertura, eu chamo-lhe a sinfonia. Porquê? Porque vai introduzindo naquela melodia temas que vão entrando em fusão com os outros temas. A luz, a vida, a encarnação, etc, etc, acaba por ser um hino de abertura, uma sinfonia, onde se apresentam os grandes temas de todo o Evangelho em jeito de oração. Teríamos um dia só para falar do prólogo, não pode ser, está bem? Depois, então, do prólogo, temos aquilo a que chamamos a apresentação de Jesus, que começa com ela o livro dos sinais. Uma semana inaugural, que vai até ao final do capítulo 12. O livro dos sinais. É o que tem aí, não é? Temos um prólogo narrativo, a semana inaugural e o sinal programático, apresenta-nos os primeiros dias de Jesus.
a apresentação da pessoa de Jesus, vamos ver de tarde. Depois as bodas de Caná, que é um sinal programático, não é apenas um sinal, é um sinal que, de alguma forma, nos apresenta a missão de Jesus. É preciso saber ler o episódio. Depois, então, até ao final do capítulo 12, o livro dos sinais, temos aqui uma secção de transição para o livro da hora da peregrinação. Já sabemos porque é que se chama assim. Fala-nos dessa hora para a qual Jesus veio, de peregrinar agora para o Pai, da peregrinação gloriosa para o Pai, até à conclusão, que é no capítulo 20, versículo 30 a 31. E depois o epílogo, que nos fala da vida pastoral da Igreja depois da ressurreição. Ok? Então, agora gostava de vos falar da primeira parte, do livro dos sinais. Tal como no Antigo Testamento, as viagens e as festas, tal como o Antigo Testamento, como a forma como o Antigo Testamento nos é apresentado, as viagens e as festas de Israel estão ao serviço da apresentação da pessoa e da missão de Jesus. Porquê? Porque os conteúdos, aquilo que se celebrava em cada festa, são apresentados como cumpridos e superados em Jesus de Nazaré. Já vou passar a explicar isto. Porque a festa judaica é chamada um zikaron. O que é um zikaron? É um memorial. Mas vocês têm que ter em conta que fazer um memorial não é apenas fazer memória. Não é a gente lembrar-se das coisas. Na teologia judaica, fazer um memorial é abrir um canal entre o nosso tempo e o tempo de Deus e a eternidade. De tal maneira que tudo aquilo que o Senhor realizou no passado torna-se presente hoje. É o que nós fazemos na Eucaristia. Abre-se um canal entre a temporalidade e a eternidade e estamos a viver hoje, como se fosse hoje, o que Jesus realizou, a sua obra salvífica. E por isso até no Seder Pascal, ou seja, na celebração ritual da Páscoa, os judeus têm constantemente a expressão, aquilo que o Senhor realizou por nós, naquela noite do Egito, foi por nós. Porque se hoje aqui estamos, é porque somos beneficiários de tudo aquilo que o Senhor fez. Então é hoje que o Senhor nos liberta. É hoje que o Senhor salva. É o chamado hoje da salvação, o Kairos. Não é? E na mentalidade judaica, assim também era. Celebrar uma festa é tornar presente, como se fosse hoje, aquilo que o Senhor realizou. E, portanto, as festas aparecem no quarto Evangelho para apresentar o hoje da salvação cumprido, mas até superado, e depois explicarei melhor, em Jesus de Nazaré. Estamos depois da destruição do templo. A destruição do templo foi em que ano? No ano 70. E faz-se uma pergunta. Então agora onde é que se manifesta e onde é que se celebra este memorial das grandes ações de Deus na história? Por isso os judeus fazem o tal concílio de Jamnia, no ano 85. E os cristãos percebem, não é no templo. O grande acontecimento e onde podemos celebrar verdadeiramente a salvação de Deus é em Jesus. Só nele é que verdadeiramente temos acesso ao Senhor. Nele se resume, cumpre e superam as esperanças e os conteúdos salvíficos das celebrações festivas de Israel, daquilo que Israel celebrava em cada uma das festas. Então, Jesus faz 4 viagens a Jerusalém. Em 2:3 para a primeira Páscoa, em 5:1 para a festa, não se diz qual é, provavelmente Pentecostes, já explico. Em 7:2 para a festa dos tabernáculos ou das tendas, é a mesma coisa. E depois também para a dedicação do templo. Jesus já lá está quando se celebra a dedicação do templo. Em 11:1 para a última Páscoa, ok? Que é uma viagem antecipada pela morte de Lázaro. Ora bem, então, desculpem, mas eu tenho que dar assim pinceladas rápidas. Vamos acompanhar cada uma destas festas, para perceber como o conteúdo daquilo que se celebrava nas festas é usado para apresentar Jesus como o cumprimento de tudo aquilo que essa festa celebrava. A festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a festa por excelência que celebra a presença salvífica e libertadora de Deus.
que encontra em Jesus, naturalmente, a sua mais alta expressão. Reparem que a referência à Páscoa emoldura a vida pública de Jesus. O seu ministério tem início perto desta festa, em 2:13, e termina nela, como todos sabemos. Há referência em São João a 3 Páscoas. Nos sinóticos só há referência a uma Páscoa. Nós falamos de 3 anos de vida pública de Jesus por causa, precisamente, destas indicações que São João nos dá. Os sinóticos não nos falam em 3 Páscoas. A primeira e na terceira, Jesus vai a Jerusalém. É uma festa de peregrinação. Na segunda, no capítulo 6, não vai. Já lá vamos ver porquê. Okay? Todas elas começam com uma espécie de refrão. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. E esta expressão é interessante porque significa que a comunidade já não vê aquela Páscoa como a sua festa. É a festa dos judeus. A sua festa da Páscoa agora é outra. E nós sabemos qual. Então, a primeira Páscoa. A primeira Páscoa enquadra o início do ministério público de Jesus e começa com o episódio que os sinóticos colocam na última Páscoa. É a primeira ação de Jesus depois do episódio das bodas de Caná. Ou seja, depois daquele episódio programático sobre o qual explicarei melhor à tarde. Então tem um significado especial. Se São João vai buscar para o colocar logo no início da vida pública de Jesus, é porque isto tem um significado especial, como vamos ver. Portanto, estamos no episódio da chamada purificação do templo. Capítulo 2, versículo 13 a 22. O que é que Jesus faz? Pega num chicote e expulsa as ovelhas e os bois que estavam destinados ao sacrifício. E isto tudo é enquadrado pela festa da Páscoa. Okay? Então, o que é que isto põe em causa? Naturalmente que põe em causa o culto judaico. O culto judaico baseava-se nos sacrifícios. Se Jesus expulsa os bois, as ovelhas e os animais todos do templo, sem eles o culto judaico não se pode realizar. Branco é, galinha põe. Por isso, alguns autores veem na ação de Jesus um sentido simbólico. O culto antigo passou. Agora, é necessário um outro culto, que Jesus dirá à samaritana qual é, em espírito e verdade, em 4:23. Ora, com a expulsão dos animais, no templo apenas se encontra agora aquele que João Batista tinha apresentado como o Cordeiro de Deus, que a gente não percebe. É uma expressão que fica no ar. O que é que significa isso, o Cordeiro de Deus? O determinativo da expressão Cordeiro de Deus tem um sentido subjetivo e um sentido objetivo. Vou dizer disto de outra maneira. Significa que Deus é quem dá o Cordeiro, Ele é o sujeito, é quem oferece o Cordeiro. Mas, ao mesmo tempo, também tem um sentido objetivo, ou seja, o Cordeiro é Deus, é divino. É uma expressão muito significativa, mas que nós não entendemos muito bem e que precisamos do resto do Evangelho, até 19:14, para podermos entender o que é que isto significa. Já lá vamos. Então, se o único que permanece no templo, o único animal, salvo seja, não é? que permanece no templo é Jesus, o novo culto dá-se em e por Jesus. Ele é o único que levanta o pecado do mundo. Não são os animais. Ele é o único que levanta o pecado do mundo, que tira o pecado do mundo, como diz João, na primeira vez que lhe chama Cordeiro de Deus, em 1:29. Tal acontece por todo o mistério da encarnação de Cristo, mas naturalmente, de um modo particular, pela sua morte e ressurreição. Tendo em conta que a expulsão dos animais se dá em que festa? Na Páscoa, na primeira. O que é que fica comprometido de modo particular? O culto pascal. Não há cordeiros para imolar. Jesus anuncia com este gesto que o verdadeiro Cordeiro da Páscoa é Ele. Mas nós não temos ainda a possibilidade de entender. Precisamos de avançar. Mas o significado deste episódio, enquadrado pela festa da Páscoa, estão a ver como é importante a gente saber qual é o enquadramento.
Se é a festa da Páscoa que enquadra, então a expulsão dos animais tem um sentido ainda mais profundo. O significado do episódio vai mais longe. Jesus apresenta-se no seu corpo como o verdadeiro templo, a casa do Pai. Não apenas como aquele através do qual se presta culto, mas aquele no qual se presta culto. Tal como o templo era no Antigo Testamento, o sinal da presença de Deus, o corpo morto e ressuscitado de Jesus é o sinal pedido pelos judeus, como há pouco já vos expliquei. Que sinal nos mostras de que podes agir desta maneira? E ele fala do sinal do seu próprio corpo morto e ressuscitado. Será pela morte e ressurreição que ele manifestará em que sentido é esse cordeiro que Deus oferece. Porque o cordeiro, qual é o sentido do cordeiro? Do cordeiro pascal. Como vocês sabem, o cordeiro é imolado de manhã no templo, ou seja, derramado sangue sobre o altar, que simboliza a vida da própria pessoa, né? E depois é comido à tarde, à noite em casa, em comunidade. Trata-se da renovação da aliança. Ou seja, o altar que simboliza Deus, o sangue é derramado sobre o altar. E depois a comunidade pequenina que representa o povo de Israel, come o cordeiro em gesto de comunhão. Trata-se de um banquete sagrado. Então o ritual da Páscoa, o sentido profundo do ritual da Páscoa, não é apenas recordar aquilo que o Senhor realizou no Egito, mas é também renovar a aliança que o nosso pecado, o pecado de Israel, estragou. E, portanto, Jesus diz que, e vamos precisar depois do 19:14 para perceber isso, que é nele que esta aliança se dá verdadeiramente. Só que não temos ainda a capacidade de perceber como. A gente agora já sabe, não é? Mas estamos a seguir o Evangelho. É de relevar a forma como, logo desde o início, o ministério e o mistério de Jesus são enquadrados pelo conteúdo salvífico das coordenadas. Quais são as duas coordenadas da história? O tempo e o espaço, não é? O tempo e o espaço. Ou seja, reparem como, logo desde o início, o mistério de Jesus e aquilo que ele faz, a sua missão, é enquadrado pelo templo e pelo espaço sagrados de Israel. O tempo, as festas. E o espaço, o templo. É verdade, são respostas simples. Pelas festas e pelo templo. Mas também pelo seu conteúdo. E aqui é que é importante. Os sacrifícios antigos passaram. Já não há animais para os poder fazer. Em Jesus dá-se início a um culto novo. Ou seja, a uma relação qualitativamente diferente com Deus. Primeira Páscoa. Vamos dar um salto para podermos passar à segunda Páscoa. Temos festas no meio, mas vamos passar à segunda Páscoa. A segunda Páscoa está marcada pelo facto de Jesus, ao contrário do que é hábito, não peregrinar a Jerusalém. Para alguns autores, como o meu Dr. Father, o Padre Beutler, ele diz que poderá ter sido o capítulo 6 um acrescento por influência dos sinóticos. Na minha perspectiva, eu acho que não. Jesus não sobe nesta Páscoa porque anuncia em discurso aquilo que na última Páscoa acontecerá. E quais são os dois grandes temas desta Páscoa? O primeiro grande tema é uma carne que será dada a comer. Cá está, o banquete, o sangue que é derramado e depois uma carne que é dada a comer, em sinal de comunhão de aliança, e o tema da realeza, que Jesus recusa. Depois da multiplicação dos pães, eles querem apoderar-se de Jesus para o fazer rei e Jesus esconde-se deles. Recusa aquele tipo de realeza. Mas é um tema que será depois muito importante na paixão. Ok? Será o diálogo de Jesus com Pilatos. Pilatos diz, tu és rei? E depois na cruz, este é o rei dos judeus, etc, etc. Ok? Segunda Páscoa anuncia dois temas importantes que acontecerão na terceira Páscoa. A terceira Páscoa, por ser a mais importante, é anunciada solene e progressivamente, criando no leitor uma expectativa crescente sobre aquilo que nela acontecerá. Então logo em 11:55 diz assim, estava próxima a festa da Páscoa. Depois em 12:1, ainda estamos na primeira parte, portanto começa-se logo a criar aqui uma expectativa. Afirma-se que faltavam 6 dias para a Páscoa. Em 13:1, ou seja, no início da segunda parte, a última ceia é enquadrada na proximidade imediata da Páscoa. E, sobretudo, em 19:14, o narrador interrompe a narração
no momento mais dramático do julgamento de Jesus, para nos dizer o quê? Era o dia da preparação, por volta do meio-dia. E continua. E ao leitor mais desatento, isto passa despercebido. Mas isto é uma importância fundamental e já lá vou. A viagem de Jesus à Cidade Santa é antecipada pela morte de Lázaro. Tal como a morte e a ressurreição do amigo de Jesus, não só antecipa a sua morte e ressurreição, como é a causa imediata dos chefes o quererem matar. Porque através deste sinal, muitos acreditavam nele. Esta peregrinação a Jerusalém é redimensionada e encontra a sua verdadeira razão de ser na peregrinação para o Pai. Volto a repetir uma expressão que é muito importante porque enquadra toda a segunda parte. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus, tendo plena consciência de que agora sim chegará a sua hora de quê? De passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até à consumação. Então, esta é a verdadeira peregrinação. Essa peregrinação do Verbo que se fez carne e que agora regressa ao Pai. Por isso, no momento mais dramático da narrativa do julgamento romano de Jesus, o evangelista, como vos disse, interrompe para nos orientar. E antes de Jesus ser entregue à morte, ele diz, era o dia da preparação, por volta da hora sexta. E depois continua. Isto passa-nos um bocado ao lado. Mas para um judeu, não passa ao lado. Porque um judeu sabe o que é que acontecia no dia da preparação, ou seja, no dia anterior à Páscoa, por volta do meio-dia. Era quando no templo se começavam a imolar os cordeiros pascais. Então, o evangelista, de uma forma tão discreta, mas ao mesmo tempo tão profunda, diz-nos quem é aquele que segue para o Calvário. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Enquanto no templo estão a preparar os animais para a antiga Páscoa, Jesus é entregue pelo Pai para poder, ele sim, no seu próprio corpo, o grande sinal da presença de Deus, e não através do corpo do animal, firmar essa aliança eterna, desse sangue que se derrama, dessa vida que se oferece, e que depois é carne dada em alimento para estabelecer com o homem uma aliança que essa sim é eterna, porque nada nem ninguém poderá destruir. Por isso, tal como aos cordeiros da Páscoa, a Jesus morto não lhe quebram os ossos. Nenhum osso lhe será quebrado. Isto é uma passagem do livro do Êxodo e do livro dos Números que se refere ao cordeiro pascal. Agora o leitor pode entender o sentido mais profundo da primeira estranha apresentação de Jesus pelo Batista. E pode perceber o sentido profundo daquele gesto profético da expulsão dos animais do templo. Porquê? Porque Jesus é o verdadeiro Cordeiro, o único que levanta o pecado do mundo. Então, em conclusão, na primeira Páscoa, a peregrinação de Jesus ao templo destina-se a anunciar um novo culto. Para que é que eu vim? Para uma nova relação com Deus. Já não num lugar, mas naquele que é o enviado do Pai. Já não num lugar, mas numa pessoa. O verdadeiro sinal da presença de Deus. E também já não através de animais, mas do Cordeiro Divino, esse Cordeiro que o próprio Deus oferece. Por isso, na segunda Páscoa, Jesus não sobe a Jerusalém, anuncia uma outra peregrinação, onde a sua carne e o seu sangue serão oferecidos para a vida do mundo. Diz ele em 6, 51 e 62. É a grande peregrinação, a da terceira Páscoa, onde tudo aquilo que foi anunciado em sinais ou em discurso, agora é cumprido no corpo, no próprio Senhor. Está muito confuso? Não? A festa. Volta a falar-se de uma peregrinação de Jesus para outra festa, para vocês verem como o Evangelho está estruturado a partir deste sentido das festas judaicas. É uma festa sem nome. Jesus volta a peregrinar em 5:1. Em definição, diz apenas para uma festa dos judeus, leva alguns autores, tendo em conta a sequência lógica das festas, a seguir à Páscoa vem a festa de
Pentecostes. Por isso, levam alguns autores a pensar que será de facto esta festa. A festa de Pentecostes caracteriza-se pelo quê? Portanto, a festa da Páscoa, a libertação a intervenção salvífica de Deus, para a aliança, para constituir uma aliança com o seu povo. Na festa de Pentecostes, o que é que se celebrava? A dádiva da lei, o dom da lei ao povo através de Moisés, e depois da sua renovação, e ao mesmo tempo o juízo divino. Ou seja, Deus que julga o seu povo a partir do cumprimento ou não da lei que lhe foi entregue. São dois temas fundamentais na festa de Pentecostes. Isto é importante para a gente depois perceber o discurso de Jesus. Por isso é que eu estou com esta conversa toda. Ou seja, Jesus, na festa celebrava-se o dom da lei e, por outro lado, o juízo divino que acontece com base no cumprimento ou não da lei. A questão dos méritos. Se eu só tenho méritos se cumprir a lei. E, portanto, alcanço eu a salvação, que é uma teologia a que Paulo se opõe violentamente, mas não é o nosso tema hoje. De facto, estes são os dois temas tratados no capítulo 5, que servem de moldura cristológica aos acontecimentos narrados. Trata-se da cura do enfermo na piscina de Betesda, em dia de sábado, que levanta a questão daquilo que está preceituado na lei. Nem se pode curar um doente que não esteja em perigo de vida, não era o caso dele. A lei apenas permite que se cure alguém em perigo de vida. Este homem está doente há 38 anos, portanto não está em perigo de vida. Nem o homem curado pode transportar a enxerga, porque é um trabalho, logo deixa ali, logo vem no domingo buscar, está bem? Nem pensar na mentalidade judaica. Porquê? Porque segundo aquilo que está preceituado na lei, é o Shabat, é o dia do descanso. Ao curar o doente e ordenar-lhe que carregue a sua própria enxerga, Jesus, à primeira vista, está a desautorizar o que está mandado na lei. Mas o episódio é motivo para se revelar como Senhor do sábado. Diz ele assim em 5,17: Meu Pai trabalha continuamente e eu também trabalho. Ora, a declaração de Jesus é quase uma blasfémia na mentalidade judaica e eles reagem mal. Porque Deus é o único que pode trabalhar ao sábado na sua missão de julgar e na continuidade da obra da criação. Ora, esta missão de julgar, diz-nos São João, que foi entregue ao Filho. O Pai não julga ninguém, diz Jesus. Entregou ao Filho toda a missão de julgar. É nele, porquê? Porque é nele que se realiza o julgamento escatológico. Ora bem, tenho que fazer aqui um parênteses, não pode ser de outra maneira. Nós, quando pensamos em julgamento final, pensamos na Capela Sistina. No final dos tempos, quando todas as coisas forem transformadas, Deus é uma espécie de juiz, de barba branca, sentado, e então as ovelhas para a direita, as ovelhas para a esquerda, os borregos para a esquerda, etc, etc. Bom, e temos estas imagens, que são imagens que Jesus utilizou. No Evangelho de São João, o julgamento já começou. A nossa morte, digamos assim, é apenas a passagem e é o eternizar de algo que nós já decidimos aqui. E o julgamento fala cada um diante da pessoa de Jesus, pela aceitação ou não da sua salvação. Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por meio dele. E São João tem de facto esta perspectiva de uma escatologia, ou seja, de uns últimos tempos que já começaram com a encarnação. Perante Jesus, eu tomo as minhas decisões e aceito ou não aceito a salvação que Ele me oferece. Então a condenação não é um castigo de Deus. A condenação é uma escolha minha, porque não aceito a salvação que Deus, através de Jesus, me dá. E por isso, diz Jesus, para um julgamento eu vim a este mundo, para que aqueles que pensam ver, deixem de ver, porque não conseguem ver, já estão tão convencidos da sua verdade, e para que aqueles que são cegos, que têm consciência da necessidade da luz, comecem a ver. Ok? Uma vez mais, a peregrinação a Jerusalém para uma festa dos judeus é motivo de uma revelação do mistério de Jesus. A lei, celebrada em Pentecostes, encontra o seu legítimo intérprete naquele que é o Logos, que é o Verbo, que é a Palavra. Não é Moisés que pode verdadeiramente interpretar a lei. Quem pode verdadeiramente interpretar a lei é aquele que é verdadeiramente a Palavra do Pai.
E, portanto, Jesus manifesta-se como o verdadeiro intérprete da lei. Não só porque ele é o enviado do Pai, mas porque é divino e tem a missão de julgar. Por isso, Jesus não está ao mesmo nível de Moisés. Há, às vezes, nos chamados padres da Igreja, há quem lhe chama o novo Moisés. Não. Moisés é um intermediário. A salvação acontece em Jesus. Isto é dito logo no prólogo, não é? Porque a lei foi dada através de Moisés. A graça e a verdade, expressão que pode ser lida, a graça verdadeira, aconteceu em Jesus Cristo. E qual é a graça verdadeira? Dirá depois o Evangelho, é o dom do Espírito Santo. E é isto que escandaliza os ouvintes. Dizem 5:18, fazer-se igual a Deus. E por isso o querem matar, porque o consideram blasfemo. Portanto, uma festa que com os seus conteúdos serve para enquadrar a apresentação de Jesus como o verdadeiro intérprete da lei, não é Moisés? Porquê? Porque é divino e a ele foi entregue pelo Pai a missão que é própria de Deus, que é a missão de julgar. E por isso a reação dos judeus. Ele faz-se igual a Deus. Depois avançamos e encontramos uma outra festa. Não, mas o que é que eu estou para aqui a fazer? A festa das tendas. Esta é muito importante, ok? Como a Páscoa e todas elas, mas esta tem um sabor especial aqui, tal como a Páscoa, no quarto Evangelho. Como vimos na estrutura, em 7:9, Jesus volta a peregrinar a Jerusalém para a festa das tendas, diz em 7:2. E nela já se encontra quando é a festa da dedicação do templo. Pelo que o evangelista parece querer que nós leiamos as duas festas ou o seu significado em conjunto. No tempo de Jesus, a festa das tendas ou dos tabernáculos tinha uma importância de tal maneira grande que Flávio Josefo a classifica como a mais santa e a maior das festas. A gente até parece mentira, não é? Perante a Páscoa. Vejam bem a importância que tinha. Ok, estou para aqui. Ok, vou pôr isto aqui. De facto, já no Antigo Testamento se lhe chama simplesmente a festa. Isto diz muito. Tal como as outras, tem uma origem agrícola, cujo sentido depois se espiritualizou. Então, o que é que se celebrava na festa das tendas? Ou dos tabernáculos? Para além de celebrar a aliança, em Neemias 8 é narrada a renovação da aliança por ocasião desta festa. Portanto, para além de se celebrar a aliança, nela, sobretudo, se agradecia ao Senhor o quê? A presença e a proteção do Senhor no caminho pelo deserto, onde o povo dormia em tendas. E, portanto, ainda hoje, em setembro, quando se vai à Terra Santa, é muito interessante ver nos quintais tendas montadas, não é? Precisamente para fazer memória desta proteção que Deus continua a ter pelo seu povo. Cá está o Zícaro no memorial, esta proteção que Deus continua a ter pelo seu povo, como teve no deserto, quando se montavam as tendas para se pernoitar. Durante esses dias, o povo dormia nas tendas, recordando a forma como se alojava nesse penoso peregrinar. E tinha dois gestos que estes são fundamentais para a gente depois entender as afirmações de Jesus. Dois rituais. O primeiro, o ritual da luz, e o segundo, o ritual da água. Porquê? No primeiro dos 7 dias, o ritual da luz. No primeiro dos 7 dias da festa, no pátio das mulheres, já vos expliquei isto quando vos expliquei o templo e a organização do templo, para além de danças com tochas de fogo, com a luz, eram acesas grandes luminárias que iluminavam o templo e, a partir do templo, fica no alto, a cidade de Jerusalém. Este gesto recordava o quê? A caminhada do Senhor como coluna de fogo à frente do seu povo para iluminar o caminho. Portanto, recordava-se o peregrinar no deserto. Okay? Êxodo 13:21. Depois, o segundo ritual era um ritual com a água. Este rito consistia no quê? Em procissões diárias à piscina de Siloé. Alguns já lá estiveram, na piscina de Siloé. De onde se retirava a água
que se transportava depois para o templo e que se derramava sobre o templo em oferta a Deus, sobre o altar em oferta a Deus. O que é que este gesto recordava? Recordava o que é que vos parece? Da rocha, a água da rocha, não é? Quando o povo sedento, não é, bebeu a água da rocha em Meribá, Êxodo 17, 1 e seguintes. Como o Senhor dessedentou o povo e lhe deu a vida que o povo também já estava a perder, naturalmente pela falta da água. Com o passar do tempo, o rito adquiriu também um caráter escatológico, ou seja, de se referir aos últimos tempos. Com ele celebra-se a promessa profética da fonte da água viva que brotará do templo. Os profetas falam disto, de uma fonte que, uma vez aberta, sairá do templo e regará todo o caminho por onde passar até ao mar. Uma água que, de facto, dará vida a tudo aquilo por onde passar. Esta água viva jorrará de uma fonte aberta. Vocês já estão se calhar, a fazer a leitura e as ligações. Esta água viva jorrará de uma fonte aberta, regará Jerusalém e lavará todos os pecados, como diz Zacarias 13, 1. A gente lê isto na Vigília Pascal. Zacarias, naturalmente, bebe da tradição profética. No tempo de Jesus, tudo isto está presente na celebração desta festa. Ok? O nosso evangelista percebe que é em Jesus que se cumprem estas expectativas. Por isso prepara o leitor para entender esta festa à luz daquela que é a sua teologia. E então começa, como faz com a última Páscoa, a preparar de forma repetitiva e solene. Começa por dizer em 7.2 que estava próxima, para depois a seguir dizer que já vai a meio, em 7.14. E finalmente apresentar-nos no último dia da festa o mais solene, em 7.37. Então o que é que acontece precisamente neste último dia da festa, o mais solene? Jesus revela-se como o dador da água viva e como a luz do mundo. Diz ele em 7.37, 38, que é o dador da água viva. Uma água viva da qual ele tinha falado à samaritana. Mas nós não sabemos que água viva era essa. É agora, neste episódio, que o próprio evangelista nos diz que água viva é esta. Alguém tem o texto? Possa ler, por favor. 7.37 a 39. Ninguém trouxe Bíblia. Então, faça o favor, em voz alta. No último dia, o mais importante da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba quem acredita em mim. Como diz a Escritura, do seu ventre brotarão rios de água. Essa fonte, na vez, vamos continuar, essa fonte anunciada pelos profetas, que há de acontecer na festa das tendas, Jesus diz que é Ele próprio. Ou seja, de seu seio jorrarão rios de água viva. E depois vamos entender porque é que sai sangue e água. O Mel Gibson, no seu filme A Paixão de Cristo, expressa isto de uma forma muito bonita. Quando o soldado trespassa Jesus, sai um esguincho de água viva. Portanto, entendeu perfeitamente o que é que São João nos quer dizer. Mas que água viva é esta? Que ele já tinha prometido à samaritana. Ela que andava ali desinquieta à procura de uma água que lhe matasse a sede. O evangelista diz-nos qual é. Disse isto acerca do Espírito que estavam prestes a receber os que nele acreditaram. De facto, ainda não havia Espírito, porque Jesus não fora ainda glorificado. Então, o que é a água viva? É o Espírito Santo. Ok? Portanto, o sangue e a água, a vida humana e a vida divina de Jesus. Mas pronto, vamos deixar agora. Mas o próprio evangelista diz-nos que a água viva é esta que a samaritana precisa. Que a água viva é esta que tinha sido prometida pelos profetas. E que é Jesus que pode dar, o Espírito Santo. E diz-nos quando é que essa água será dada. Ainda não havia Espírito, no sentido... O Espírito havia. Ainda não tinha sido dado. Porquê? Porque a Ele ainda não tinha sido glorificado. E, portanto, é pelo mistério
da sua morte e da sua ressurreição, que Jesus oferece a sua vida humana, o sangue, para oferecer a todos aqueles que nele acreditam a sua vida divina, a água viva. Essa água que brota do seu interior e que é a manifestação da sua vida íntima, da sua natureza divina. E por isso, aquele episódio tão bonito, diante do qual todos os leitores são chamados a colocar-se e a contemplar do corpo morto, da morte de Jesus, da oferta da sua própria vida, mas daquele corpo que é o sinal da presença de Deus, o verdadeiro templo, sai essa água viva, essa água prometida há tantos séculos. Tudo isto é naturalmente enquadrado para poder ser entendido à luz daquilo que se celebrava precisamente no ritual da água. Os dois temas, o tema da água e o tema da luz, aparecem depois unidos e concretizados no episódio da cura do cego de nascença. Onde é que o cego de nascença se vai lavar? Qual piscina? Siloé. E o evangelista tem a preocupação de nos dizer que Siloé significa o enviado. Siloé, o evangelista interrompe para dizer, cá está para nos orientar, Siloé significa o enviado. Quem é o enviado do Pai? Por excelência, é Jesus. Então este episódio do cego, ou seja, alguém que vive nas trevas, une em si estas duas grandes dimensões que a festa celebrava. A água, o dom do Espírito, a um rito batismal, e a luz de alguém que passa da cegueira a ver as coisas com claridade, com clareza. O mundo está imerso nas trevas. Este é um dado essencial da teologia do Novo Testamento e do modo particular em João. O mundo está imerso nas trevas. Se estas trevas só são dissipáveis pela presença da luz eterna, feita temporal pela encarnação. Diz logo no prólogo, não é? Ele era a luz, e a luz era a vida dos homens. A luz brilha nas trevas, não é brilhou. Logo que se utiliza é o tempo presente. Continua a brilhar. Porquê? Porque as trevas não a venceram. Por isso, em 8:12, estamos ainda no contexto, vocês vejam a folhinha que vos dei. A festa da segunda peregrinação a Jerusalém, a Belinha, é a festa das tendas, e a festa da consagração do templo vai até o capítulo 10. Portanto, em 8:12, Jesus pode dizer, eu sou a luz do mundo. Não é uma luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca caminhará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou dito de outra maneira, a luz que é a própria vida de Deus. Ou seja, ser iluminado, como o cego de nascença, corresponde a receber a própria vida divina. Algo que só Jesus, e não o templo, nem as festas, pode verdadeiramente conceder. O único que nos pode dar a luz, porque o único que nos pode dar a luz, a vida divina, é Jesus. Assim, a peregrinação que é necessário fazer não é física, nem é ao templo, mas é espiritual e interior. Seguir Jesus, caminhar na luz, como ele outras vezes também diz nessas passagens destes capítulos. A mesma ideia fora vincada quando Jesus, em 7:37, se revelara como a fonte da água viva, que acabamos de ler. Quem tem sede, venha a mim. Qual é o verdadeiro lugar da peregrinação? É Jesus. E ir a Jesus, no Evangelho de São João, significa acreditar nele. Assim como querer ver Jesus, significa acreditar nele. É o pedido dos gregos a Filipe. Queremos ver Jesus. O que é que significa? Queremos acreditar nele. Mais uma vez, o conteúdo teológico da finalidade da peregrinação de Jesus, a festa, serve não só de enquadramento ao ministério de Jesus, como nele ganha concretização escatológica e redimensionamento. Depois temos a festa da consagração. Consegue-me aguentar mais um bocadinho? Sim? Jesus já está em Jerusalém. Portanto, a festa das tendas e a festa da dedicação são para ser vistas em conjunto. Em 10:22, introduz o tema da festa da dedicação ou da consagração. E este termo é importante para vocês depois entenderem as afirmações de Jesus. Do templo. Era celebrada 2 meses depois da festa dos tabernáculos. E recordava o quê?
a consagração feita por Judas Macabeu, como nos é relatado em 1 Macabeus 4:48, depois da profanação do templo que tinha sido feito por Antíoco IV Epifanes, que tinha colocado sobre o altar do templo de Jerusalém uma estátua de Baal, uma estátua de Zeus. Isto durante 3 anos, o que, naturalmente, para um judeu era um atentado terrível, não é? Uma blasfémia de todo o tamanho. Mas fazia também memória nesta festa de todas as outras profanações e consequentes consagrações. Ok. E o que é que esta festa consistia? Recordar naturalmente o crime que tinha sido feito, a profanação horrorosa, a abominação da desolação. Esta profanação até é referida em passagens da Escritura como a abominação da desolação ou a desolação da abominação, como quiserem. Era um horror, uma coisa que tinha acontecido. No Templo Santo de Jerusalém, no altar dos holocaustos, tinha sido levantada uma estátua ao ídolo Baal. E isto naturalmente estava cravado, era um espinho cravado no coração de Israel. Então, todos os anos, na festa da dedicação, recordava-se este episódio, mas sobretudo aquilo que tinha sido feito por Judas Macabeu depois das guerras macabaicas, que era a reconsagração do templo. E nesta festa havia uma frase que era sagrada: nunca mais. Todos os israelitas tinham que a dizer: nunca mais. Ou seja, nunca mais isto pode acontecer. Que o templo santo de Deus seja profanado. Esse sinal da presença de Deus no meio do seu povo seja violentado desta forma. Nunca mais. Ora bem, o que é que acontece durante a festa da dedicação? Eles querem apedrejar Jesus, as autoridades judaicas. E Jesus diz assim, por outras palavras, agora não me recordo bem do texto, estou aqui a improvisar. Quereis apedrejar-me a mim, que fui agiadzo, consagrado pelo Pai e enviado. Ou seja, vós estáis a celebrar uma festa em que dizeis que nunca mais possa acontecer a profanação do lugar santo da presença de Deus. E quereis apedrejar-me a mim, que sou o lugar santo da presença de Deus. Aquele que verdadeiramente é o santificado, o verbo agiadzo, que é o verbo com que é descrita a santificação ou a consagração. Estais a celebrar a consagração do templo e, no entanto, sois vós que quereis profanar o verdadeiro templo da presença do Pai. Porquê? Eu e o Pai somos um só, diz ele em 10:30. O Pai está em mim e eu estou no Pai. 10:38. Esta afirmação provoca tal ira nos judeus que procuram apedrejá-lo, dizem 10:31. E a razão é explícita, dizem eles. Não te apedrejamos por causa das tuas belas obras, dos sinais que fazes, mas por blasfémia, porque sendo tu homem, te fazes a ti mesmo Deus. A ausência de artigos definidos faz-nos perceber os substantivos como qualitativos, porque sendo tu divino, porque sendo tu humano, te tornas e te fazes divino. Então, os judeus que pretendem celebrar a consagração do templo e renovar o desejo de que a profanação nunca mais aconteça, preparam-se para profanar a presença de Deus por antonomasia, que é o próprio Jesus. Novamente, o conteúdo teológico de uma festa é cristificado. Deixa que diga assim. Jesus é o consagrado e só nele o Pai está, não é no templo de Jerusalém. O Pai está em mim e eu estou no Pai. E, portanto, apenas nele o homem pode encontrar-se com Deus. Mais uma vez, o conteúdo da festa é moldura para a apresentação do mistério e do ministério de Jesus. Ora bem, queridos amigos, todo o Evangelho, como já nos apercebemos, tende para que festa? Para a Páscoa. A primeira Páscoa, a segunda Páscoa, onde se anunciam aqueles temas, depois começam a ser antes da festa da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa. Bom, há aqui, de facto,
uma orientação para a celebração da Páscoa. E, de facto, ficamos todos na expectativa do que é que vai acontecer no dia da terceira Páscoa. E o que é que acontece? Nada. Então, Sexta-feira Santa é o dia da preparação. Então a Páscoa em que dia foi? Não. Então, se era o dia... Então, no sábado. Por isso é que querem tirar Jesus da cruz o mais depressa possível, porque está a cair o sol e entra o dia da Páscoa, para que não se contamine a terra de Israel, não fique impura com um morto pendurado no madeiro. Por isso é que partem e esperam uns aos outros, e Jesus não, porque já estava morto. Ok? Portanto, no sábado, o que é que acontece? Nada. Nada. Ou seja, é o anticlímax de toda a narração. Está toda a gente preparada para ver o que é que vai acontecer no dia de Páscoa, e no dia de Páscoa não acontece nada. Pronto, até amanhã, se Deus quiser. Tudo aponta para a celebração da Páscoa, mas nesse dia não acontece nada. Porquê? Porque surge uma nova festa e um novo tempo. Não, espírito impuro? Não. Surge uma nova festa e um novo tempo. A festa do primeiro dia da semana. Há uma nova contagem do tempo. No primeiro dia da semana, é assim que começa o capítulo 20. É o dia da ressurreição. 21. E o dia da reunião dos discípulos. Logo a partir desse dia. Reparai num pormenor. Os discípulos são todos de que raça? Judeus. O José Rodrigues dos Santos descobriu isso num dos livros, que Jesus era judeu. A gente podia ter explicado isso há muito tempo, não é verdade? Então foi um grande... A Igreja escondeu durante estes tempos todos que Jesus era judeu. Coisa extraordinária. A ignorância é muito atrevida. Todos judeus. E, portanto, qual é o dia santo dos judeus? Qual é o dia da reunião dos judeus? Nós vamos encontrar os discípulos reunidos, não no Shabat, não no sábado, mas quando? No primeiro dia da semana. E vamos encontrá-los outra vez, 8 dias depois. O dia da ressurreição é o dia santo, a grande festa. A ressurreição de Jesus marcou o início de um tempo novo, chamado o tempo escatológico, ou seja, os últimos tempos. As festas de Israel passaram. Tudo aquilo que elas esperavam, tudo aquilo que elas celebravam, aconteceu e foi redimensionado em Jesus. Eles esperavam o Messias e Deus ofereceu-lhes o seu próprio Filho. Esperavam um Deus que os conduzisse na vida biológica e Deus ofereceu-lhes o seu próprio Espírito, a vida eterna. O Espírito Santo e a vida eterna no Evangelho de João são exatamente a mesma coisa. E uma experiência que os discípulos fazem sempre no primeiro dia da semana. Estando eles de portas fechadas, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes: a paz esteja convosco. Faltava Tomé. E porque faltava, na comunidade, não fez a experiência da presença do ressuscitado. É o mesmo Senhor, mas que se torna presente de uma outra maneira. Porque as portas estão fechadas, mas continua a ocupar o lugar central. O lugar central não é de Pedro, nem sequer do discípulo amado. Veio Jesus, colocou-se no meio e falou. O mesmo Senhor que eles conheciam, mas que agora diferente, se torna presente também de uma forma diferente. Depois o Evangelho não nos diz o que é que aconteceu nestes 8 dias. Volta, dá um salto e diz 8 dias depois, portanto em que dia? No domingo. No primeiro dia da semana, está de novo a comunidade reunida e a expressão com que nos é relatada a presença de Jesus é exatamente a mesma. Para nos dizer o quê? Que aquilo que acontece em cada domingo é exatamente a mesma expressão daquilo que aconteceu no primeiro, no dia de Páscoa. Vocês vejam, confrontem o texto. Veio Jesus, colocou-se, estando as portas fechadas, veio Jesus, colocou-se no meio e disse: desta vez está Tomé. E Jesus termina o Evangelho e com esta frase assim termina, diz-lhes a Tomé, porque começa a pôr condições, não é? Quando a gente começa a faltar à comunidade e a fazer um Jesus ao nosso jeito, as coisas começam a dar para o torto. E, portanto, Tomé disse, não puser lá a mão, etc, etc.
que, atenção, o texto não diz que ele tenha posto. A gente está habituado a ver nas pinturas o Tomé lá com o dedo. Não, o texto não diz isso. Jesus diz-lhe, vá, Tomé, põe lá o teu dedo. Mas não diz que Tomé o tenha posto. Diz o seguinte, Tomé tem a mais bela expressão de fé na divindade de Jesus de todo o Evangelho. Meu Senhor e meu Deus. Mas não é assim que terminou o Evangelho. Jesus diz-lhe, porque viste, acreditaste. Felizes os que acreditam sem terem visto. Mas antes diz-lhe assim, não te tornes incrédulo. O verbo é o verbo ginomai, que significa tornar-se. Ou seja, é possível regredir na fé. Tomé estava a regredir na fé. E já estava a querer impor a Jesus as suas condições. E Jesus não lhe diz, não sejas incrédulo. Podemos traduzir assim, mas não é o verbo em mim, é o verbo ginomai. Não te tornes incrédulo. Quando se começa a faltar à comunidade e a ter um Jesus privativo, começamos a regredir na fé e a pôr condições para acreditar. E são as últimas palavras de Jesus no Evangelho. Depois temos o capítulo 21, que é o epílogo. Não te tornes incrédulo, mas crente. Ou seja, alimenta a tua fé. Como? Em comunidade. Quando? No primeiro dia da semana. É no primeiro dia da semana que o Senhor vem, que se torna presente e que continua a falar e a alimentar a sua igreja, a sua comunidade. Então, todas as festas judaicas ajudam a estruturar o Evangelho, mas criam em nós uma tensão que depois tem o seu anticlímax, porque, de facto, no dia de Páscoa nada acontece. Porquê? Porque o clímax é o primeiro dia da semana. Uma nova festa que ultrapassa todas as outras, porque naquela festa não fazemos apenas um zikaron, fazemos um memorial, fazemos de facto a experiência da presença de Jesus. Como no domingo de Páscoa, como 8 dias depois e como sempre que é o domingo a comunidade em cada lugar do mundo se reúne, o Senhor se torna presente e dirige a sua palavra. Portanto, podemos ver como as festas judaicas estão ao serviço da Cristologia, mas também o templo. Temos de deixar esta parte de lado. Onde é que Jesus começou o seu ministério? No templo, com a expulsão dos animais. E agora, nesta segunda parte, o templo já não aparece. Qual é o lugar onde Jesus se torna presente, dirige a sua palavra e ensina a comunidade? Vocês reparem que nesta segunda parte começa em comunidade, a última ceia, e termina em comunidade. Então o espaço onde Deus agora se torna presente é em Jesus. E Jesus torna-se presente na comunidade reunida. Reparem que nunca se fala em casa. Fala-se da comunidade reunida, no lugar onde os discípulos se encontravam. Naturalmente que era uma casa, não é? Mas, porque tinha as portas fechadas, era uma casa. Mas o que se pretende sublinhar é que não é numa casa. É na comunidade reunida que o Senhor Jesus se torna presente. Já não é no templo de Jerusalém, mas é em Jesus que Deus se torna presente na vida do seu povo. E, portanto, estes dois elementos, o espaço e o tempo, marcam o Evangelho e ajudam-nos, de facto, a caminhar na percepção do mistério e do ministério de Jesus. E agora, calmo, falem vocês. E consegui recuperar o tempo perdido.